Está boa noite. Agora, oficialmente, começando a nossa aula, nossa primeira aula dessa série de 3 aulas gratuitas sobre a prosperidade. Então, nesse momento em que nós iniciamos esse momento dessas aulas, estamos extremamente felizes por estar aqui com vocês, e eu espero que seja de bastante proveito, porque quando a gente olha para a nossa história, quando nós olhamos os nossos impedimentos, aí também olhamos para a nossa força. E aí está a marca e as marcas da nossa história. E como não receber, ancorar e respeitar a nossa história. Então, estamos aqui exatamente para que a gente possa abrir essas possibilidades de cada vez mais termos potência na nossa vida. E é com esse intuito que a gente entra com essas aulas com entusiasmo, com alegria e com vontade bastante de poder tornar próspero cada vez mais as nossas vidas, quando a gente olha para as nossas origens, quando a gente olha para todo o fluxo da nossa vida e pode liberá-los cada vez mais, para que tornamos cada vez mais prósperos, com mais alegria e com mais saúde, e com mais riqueza e abundância. Então, vamos agora... algumas pessoas estão com a mãozinha levantada, eu não sei, dá uma olhadinha aí, Martinha, o que elas precisam. Provavelmente tem alguma coisa com o som, com a entrada do grupo aqui na aula. Então, ou vocês abrir a câmera. Ou abrir a câmera. Então, na barra, embaixo, nós temos os ícones, né? Tem o ícone do microfonezinho, que ele vai permanecer fechado enquanto estiver a aula sendo dada, e tem o vídeo. Tem uma câmerazinha que você pode abrir a sua câmera. E gostaria muito, imensamente, que todas as câmeras estivessem abertas, tá? Para poder a gente acompanhar o rostinho de vocês e também a interação. Isso, Cíntia, muito obrigada. Então, outras pessoas eu não estou vendo todas aqui ainda, mas logo mais vou dar uma passadinha aqui nas páginas e vou ver as pessoas todas. Então, Marie, eu posso falar uma coisinha? Sim, lógico. Então, é que assim, meu coração não está aguentando de felicidade ver tanta gente aqui hoje reunida por esse esforço conjunto. E eu preciso contar para vocês, já que vocês estão na nossa sala de estar, né? Sejam muito bem-vindos. Essa ideia começou há 3 anos atrás, com a Maria Fortunato, essa que está na tela maior, nos convidando a mim, Rita Paula, a Elizabeth e a Vânia, a integrarmos uma equipe futura para formarmos um curso, para expandirmos, através do nosso conhecimento, toda a filosofia hellingeriana e fazer isso com humildade, responsabilidade, a serviço. E aquilo que parecia tão esparso ou era só um ideal, prosperou. E é interessante que isso se trata agora de 3 encontros sobre prosperidade, que começa com a Vânia e com a Betinha, e algo que eu preciso já trazer como depoimento para vocês todos aqui presentes: a prosperidade, ela dá trabalho, mas ela é gratificante, porque ela vai lidar com os nossos maiores medos, com as nossas maiores travas, e isso a Vânia e a Beth vão trazer de uma forma maravilhosa hoje, olhando a prosperidade para a vida. Então, quero ser breve e agradecer muito aquele dia lá na sala de aula da Hellinger Schule, quando a Marie olhou para mim e disse, vamos? E eu disse sim. Então, a prosperidade tem muito a ver com sim. E é disso que nós vamos discorrer esses 3 dias. Muito obrigada, viu, meninas, pela nossa parceria, e espero que isso
dê e já está dando esses frutos com esse encontro desse total de pessoas. Já somos em 46 aqui na sala, o que é maravilhoso. Muito obrigado mesmo. E é com grande satisfação, né, que eu recebi esse sim, embora que eu também saiba receber os nãos, porque como os não também faz parte, né? Mas quando o sim chega, o sim é recebido com todo o nosso corpo, com todo o nosso coração. Então, receber o sim da Paulinha, o sim da Vânia e o sim da Betinha foi para mim uma grande gratidão, gratificação, porque foi aí que eu pude perceber que o fluxo da vida está também no sim. E é esse sim que vocês estão dando aqui para a gente, nessa presença atenciosa e atenta que cada um recebeu esse convite, passou por algum lugar dentro de si e estão aqui dizendo esse sim, e que provavelmente são esse sim que vai ajudar nessa caminhada, que é a caminhada da prosperidade mesmo. Então, eu quero convidar agora a Vânia Vila, que é formada em arte cênica pela Casa das Artes de Laranjeira do Rio de Janeiro, terapeuta corporal, com massagem tuiná e integração ayurvédica, professora de técnica de alinhamento energético, formada pelo Núcleo Fogo Sagrado, fundadora, idealizadora e sustentadora do Núcleo Sal da Terra, o Centro de Desenvolvimento Humano, e ela é terapeuta, criadora do trabalho da harmonização corporal, e também consteladora formada pela Helge Schultz. Então, como não convidar essa grande pessoa, essa grande profissional para compor esse grupo, porque ela tem um viés muito intuitivo e um viés perceptível da melhor qualidade. E aqui a gente só quer parcerias fortes, né? Então, essas mulheres são muito fortes e por isso que elas estão aqui. Então, a outra convidada é a nossa Betinha, Elizabeth Batista, que é a nossa acadêmica, doutora Elizabeth Batista, formação holística, especialização também na Helge Schultz, encontro-terapia, é astróloga, e depois ela pode falar mais um pouquinho sobre isso, formação em homeopatia pela Universidade Federal de Viçosa, que é em Minas Gerais, Barra de Axis, e também mestre e doutora em letras pela Universidade de São Paulo. Então, aqui está a nossa equipe. Essa aula que elas vão ministrar agora é uma aula importantíssima para que a gente possa começar esse ciclo dessas grandes compreensões em relação à prosperidade a partir da nossa origem. Então, constelação familiar, uma visão e uma vivência para a vida, é uma vivência necessária para que a nossa vida possa ser compreendida de uma forma plena e uma forma integrada ao viver. Então, com vocês, Beth Batista e Vânia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Como a gente tem pouco tempo e como Maria disse, eu sou sensitiva e sou prática também. A melhor explicação para mim sobre a constelação familiar é que é a filosofia na prática. A filosofia no sentido da percepção da vida, daquilo que a gente percebe da vida. Então, gente, para mim, se a gente vai falar de prosperidade, a primeira coisa é dizer, olha só, esse encontro é próspero. E é próspero porque ele está repleto de pessoas. Tem colegas, tem clientes que eu já vi aqui, muito feliz. É um encontro onde a gente sente que, quando eu estou seguindo com o mesmo propósito, numa mesma direção, juntos nós somos mais fortes. Porque a riqueza da vida, ela está nas pessoas e nos relacionamentos. Então, eu hoje não vou falar teoricamente sobre constelação familiar.
eu vou falar sobre relacionamentos, a relação com a vida, nossa relação com a vida, como nós percebemos a vida. Então, o Hellinger, ele dizia, o mundo já é ótimo. Bert Hellinger, criador da constelação familiar, que nós colocamos como pai da constelação familiar, ele era um homem que ele tinha uma percepção rica da vida, porque ele dizia, a vida é maravilhosa e a vida já é ótima, nós é que não alcançamos ainda toda a prosperidade, porque nós já estamos imersos no campo próspero, estamos imersos num campo cheio de amor. Então, por que não alcança essa prosperidade como nós gostaríamos? Bom, porque nós estamos num planeta onde nós viemos ver uma coisa básica, simples, que é muito difícil. A gente veio aprender a amar. Não existe prosperidade sem amor, né? E nós viemos experimentando. Se a gente imaginar que a gente vem evoluindo, e a evolução, ela é isso. Não somos maus e bons, né? A gente vai crescendo. O planeta próspero, ele é rico porque ele é o planeta das emoções, dos sentimentos. Então, o que a gente imagina como prosperidade só o que é bom é próspero, né? Não. Se eu passo por uma experiência difícil e eu aprendi muito com essa experiência, eu me torno mais rica, eu me torno mais próspera. Então, a falta de prosperidade da nossa vida é da gente querer usar uma prosperidade ou um amor ou relações perfeitas, porque na perfeição não existe desenvolvimento. Então, aqui a gente vai, ao longo do curso, aprofundar a percepção, né, do que é prosperidade, do que é esse amor que a gente fala da constelação familiar, que não é um amor infantil, é um amor que está aqui para fazer a gente crescer, é um amor que está aqui para levar a gente adiante, que o mundo é muito mais do que a gente possa imaginar. Então, eu gosto muito da explicação de uma professora, que é a Anna Wagner, que é uma professora russa que nós temos, que nós somos grãozinhos de areia em êxtase. E que se a gente tem essa noção de que nós estamos imersos, né, em bilhões de galáxias e que nós fazemos parte desse movimento do universo, então a expansão de consciência me leva à compreensão de que nós todos somos prósperos, nós todos somos ricos, não como nós imaginamos, né? Assim, só sendo tudo bom, né? Maravilhoso? Não sei se seria maravilhoso, né? Eu sei que é maravilhoso aqui e agora como é. É maravilhoso aqui e agora com vocês, é maravilhoso aqui e agora aprendendo com vocês, porque é prosperidade também a gente saber que sabe tudo. Não saber tudo me torna também mais próspera, porque tenho vontade de mais, de ir para o mais, para o além. Então, a possibilidade abre para a vida. Prosperidade é abertura. Prosperidade é a gente poder crescer com tudo que existe. Então, a gente vai além, e eu convido vocês a que a gente possa ir além juntos, né? Então, esse além junto vamos fechar um pouquinho os nossos olhos, vamos confiar aqui. Eu gostaria de guiar vocês numa viagem interior, que não é longa, porque a gente tem pouco tempo, mas a gente ampliar a nossa percepção. Martinha, eu gostaria de ver a tela toda, porque eu estou aqui, que eu não consigo ver, mas agora eu consigo. Eu me sinto melhor quando eu consigo ver todo mundo. Vânia, você me permite? Sim. Uma questão de ordem técnica. Nós esquecemos de avisar na apresentação de que teremos um sorteio no final, é uma surpresa, e que todos, por favor, né, depois da meditação, né, temos ainda um tempo, coloquem um nome no chat, porque a Martinha, nossa assessora, ela vai fazer uma lista com uma numeração e nós vamos sortear, então, a pessoa que leva esse presente hoje desse nosso primeiro encontro, ok?
Eu agradeço. Obrigada, Vânia. Obrigada a você. E por que eu estou convidando vocês para essa viagem interior? A constelação, ela é experiência. Se vocês querem saber sobre a teoria da constelação, vocês têm mais de 110 livros, vocês podem ler, né? Tem muita coisa no YouTube de qualidade, graças a Deus. Hoje, essa informação, a gente vive num universo com muita informação para quem quer se curar, para quem quer ampliar os seus horizontes. A constelação familiar, ela é um caminho, mas existem muitos caminhos, né? E, graças a Deus, nossos professores, hoje, com a tecnologia, né, nós temos muitas informações maravilhosas, e é prosperidade também a gente, aos companheiros, os colegas, porque tem para todo mundo, tá? Então, assim, entrem no YouTube, vocês vão ver muitos professores maravilhosos, Simone Arrojo, Isabela Oliveira, Renato Bertrati, Mansa, todos maravilhosos, né? Muitos, Tsuyoku Spelter, grandes mestres. Então, a prosperidade vem da gente não ter medo do outro, não ter medo de estar junto, não ter medo de compartilhar. Cada um tem uma especialidade, cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de transmitir o conhecimento. E a gente diz que a constelação é um estudo onde é impossível aprender a constelação. Nós crescemos dentro da constelação, algo que expande dentro da nossa alma. Então, nunca é demais. Esse universo ele é bem infinito. Então, agora eu convido vocês a fecharem os olhos e a gente vai fazer um passeio interno. Eu gostaria que vocês relaxassem, respirassem, imaginassem crianças. Um menino, menina. Vocês não conhecem eles. Nada sobre eles. Uma menina que vive numa casa que vocês não conhecem, com uma família que vocês não conheceram, que estudou numa escola que vocês nunca viram, teve amigos, ou numa praça, viveu numa cidade, teve, ao longo da sua jornada, encontros alegres, encontros tristes. E, ao mesmo tempo, tudo também ia se desenvolvendo com esse menino, nessa vida que vocês também não conheceram, nessa vida que vocês, talvez, em algum momento, muito tempo depois, possam ouvir falar, mas que vocês nunca experimentaram. E esse menino e essa menina, eles vão crescendo, se tornando adolescentes, e vão encontrando namoradas, namorados, conhecem muitas experiências, muitos aprendizados, e num dia mágico, eles se conhecem. E ao se conhecer, eu não sei como, não sei de que forma, eles se aproximam. Às vezes se aproximam de forma amorosa, se apaixonam, às vezes não. Mas esse encontro é tão forte, que esse menino, essa menina, que depois se tornaram um homem, uma mulher, esse encontro foi tão forte que deu para que eles ficassem juntos, para que ela permitisse que ele a tomasse como mulher e que ele conseguisse estar com ela para gerar vocês.
meu pai e a minha mãe. Um menino e uma menina, um adolescente e uma adolescente, um homem, mulher, da qual eu não sei nada, mas que eu sei que, com uma força misteriosa, que trouxe esse encontro forte o suficiente para que um tomasse o outro e para que eu fosse gerado numa explosão milagrosa de vida. E depois, durante 9 meses, e isso aconteceu com todos nós, essa mulher, da qual eu não sei absolutamente nada, ela me sustentou, me carregou, ela me gerou durante 9 meses. E tudo que ela sentiu, eu senti, porque eu estava dentro dela, contido, envolvido por ela, totalmente nutrido. Nossa mãe. E aquele homem, ele simplesmente, quando teve oportunidade, simplesmente assistiu a tudo, sem poder fazer muita coisa, a não ser apoiar. Apoiar quando era permitido. Ajudar, sustentar, levar para o hospital, para a maternidade. Cada um com a sua experiência, cada um com a sua história. Mas a partir daí, algo aconteceu. Eu, fruto, sou um ser humano que faço parte desse homem e dessa mulher. Até que finalmente chega o grande dia. Nós tivemos sucesso. Eu e minha mãe, não importa como, conseguimos. Eu nasci. Não importa que dor, não importa se foi de parto normal, de cesariana, de fórceps, ela conseguiu e eu também. E doeu porque a vida, ela começa com uma grande dor. Mas depois dessa dor, vem um grande amor. E esse primeiro grande contato com a minha mãe, o meu primeiro olhar. Aí eu me conecto à vida. O olhar do bebê para a mãe. Ela me conectou. Ela me deu tudo. E depois, se a gente ainda teve mais sorte ainda, conhecemos o nosso pai. E esse é o nosso primeiro círculo de amor. Eu, meu pai e minha mãe unidos, entregue a esse homem e a essa mulher, da qual eu não sei absolutamente nada. E sim, em algum momento, depois de muitos anos, depois dela ter nos dado tudo, ou pelo menos tudo o que pôde, um dia eu começo a me distanciar dela e me distanciar dele. Um dia eu percebo um defeito, crítica, julgamento,
um dia me separar, mas isso é impossível. Possível porque nós somos os nossos pais. Então, esse é um momento, é um início de uma jornada onde não se pode voltar atrás, aonde só pode seguir adiante, sempre em frente, rumo à vida. Eles disseram a palavra que abre todas as portas. Sim. Sim, à vida. Não existe maior prosperidade e sucesso que esse. E então, olhem agora a vida de vocês, esse imenso presente, essa imensa oportunidade de crescimento. E nós podemos decidir agora. Nós queremos crescer para dentro das nossas relações, com as nossas relações, ou se nós queremos nos separar através das nossas críticas, dos nossos julgamentos, da nossa solidão. Passeiem agora pela de vocês e olhem todas as áreas de vocês: saúde, dinheiro, amor, espiritualidade. Olhem para os relacionamentos de vocês, filhos, irmãos, e se perguntem: eu estou aberto para mais e melhores relações? Porque isso é a prosperidade. Esse é o sucesso da vida. Ou eu estou me retirando das minhas relações. Ou eu quero sair. Sempre, sempre sou eu que vivo a vida. E sou eu que decido se eu vou para mais sucesso, mais dinheiro, mais felicidade, mais alegria, mais amor. Ou se eu vou para menos tempo livre, menos alegria. Sou eu que decido. Tomem uma decisão. Aproveitem a oportunidade. Porque todo dia, nesse universo imensamente próspero, todo dia, temos a oportunidade de tomar uma nova decisão. Até o nosso último suspiro. Respirem fundo. Vocês estão vivos. E quando eu inspiro, eu tomo da vida. E quando eu exalo, eu solto o que eu não quero mais. E eu posso soltar minhas mágoas, meus velhos ressentimentos, as velhas dores, e enxergar a vida com tudo aquilo que ela tem para dar. Lentamente podem ir voltando. E quando abrirem os seus olhos, aproveitem e abram também o seu coração. Entregar a vida
de uma forma mais ampla, porque a prosperidade depende da amplitude da alma, da capacidade de aceitar a vida como ela é, da humildade de poder receber todo o dado que ela tem para nos dar, e da gratidão que me enriquece todo dia. Obrigada. Todos bem? Maravilhosamente linda essa meditação, profunda. Gratidão, Vânia. Gratidão. Após esta meditação profunda, que nos remete àquilo que o nosso mestre Bert Hellinger aduz quando ele coloca as viagens interiores também funcionam como se fossem pequenas constelações. A olhar para a fonte da vida, a olhar para da onde originou a nossa vida, eu reverencio o pai e a mãe de cada um de vocês que hoje está aqui conosco. Vocês não estão sós, assim como eu, a Maria Fortunato, a Vânia Vila e a Rita estamos também com os nossos respectivos pais, presentes ou já no outro lado da vida. Então, nós temos a honra de vos apresentar, é a primeira de 3 aulas sobre a prosperidade, sobre o êxito, um caminho para a prosperidade na vida. A Vânia, ao nos colocar nessa frequência mais elevada, por meio daquilo que aprendemos nas nossas vivências, na nossa formação, ao longo dos 5 anos, formação que iniciou em 2016 e que tivemos a honra de concluí-la agora, no mês de junho, nós vivenciamos algo extraordinário. Nenhum de nós concluiu a formação da forma que começou. Quando colocamos lado a lado nossas imagens do início das primeiras aulas e de agora, onde todas nós, com as nossas limitações, com as nossas perfeições, e eu digo isso por mim, eu sempre adio o início de algo porque eu quero aprimorar, aperfeiçoar, mas é no âmbito das nossas limitações, é que nós estamos nos colocando a serviço da vida. Então, por isso, a aula de hoje, ao falar sobre a prosperidade na vida, um primeiro passo para que a gente retome, reconecte com aquilo que é próspero. O primeiro passo é a conexão com a mãe e com o pai. A origem da nossa vida. Sim. Quando se fala em constelação familiar, imediatamente se fala em Bert Hellinger. Mas para todo estudioso atento, e nós somos estudiosas, dedicadas, sabemos que o termo constelação familiar já existia antes com Alfred Adler, lá no início do século. Contudo, a forma, a abordagem e o outro nível a que as percepções hellingerianas nos levam faz com que nós, ao falarmos e nos reportarmos à constelação familiar, no âmbito do Bert Hellinger, nós vamos entrar em contato com algo
profundamente prático e vivencial. Pessoal, mas eu falo isso de vivência, porque a minha carreira toda é desenvolvida no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso, onde eu desenvolvo minha atividade docente há 36 anos. Então, você vai dizer assim, uma professora que fez o seu percurso na Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado, depois tem a oportunidade de concorrer a uma bolsa internacional e faz um primeiro pós-doc na Universidade de Lisboa. E depois um pós-doc sênior na Universidade de Aveiro e tenho a alegria de ter 4 livros publicados. Você pode perguntar, como uma professora volta-se agora para o percurso do Bert Hellinger e toma para si, juntamente com 4 colegas, o papel e a função de difundir esse conhecimento. Pessoal, é justamente porque a minha vivência desses 36 anos no contato com teorias difíceis, quando alguém, com a percepção que ele dispõe, pega uma teoria difícil, como a teoria dos sistemas, de Ludwig von Bertalanffy, o austríaco, e o que o austríaco percebe? Ele é da área das ciências da vida. Ele é um biólogo. Então, ele diz que as plantas só se desenvolvem em relação com as outras e com o ecossistema e com as outras que estão no seu entorno. Ao pegar a teoria do sistema do Bertalanffy, que criou para fazer uma ponte com a teoria das ciências sociais, a teoria da sociedade, como é que a sociedade avança historicamente no seu percurso, as organizações sociais. O Bert Hellinger coloca essa teoria de difícil aplicação aos relacionamentos. E vai olhar e, ao longo daquilo que ele nos diz em sua biografia, que durante 20 anos, com grande disciplina, com a disciplina dos seus primeiros anos de vida como missionário, como diretor de uma escola, como pedagogo, como educador, nessa disciplina e comprometimento, por meio das suas viagens interiores, por meio das suas meditações realizadas com ampla disciplina, vai observar para além daquilo que se vê, que existe a boa e a má consciência. Então, ele se pergunta, por que a gente faz coisas muito ruins para nós mesmos e ficamos de consciência leve? E quando vamos fazer uma coisa muito, muito boa para nós, ficamos de consciência pesada. Que enigma é isso? Aí ele observa que, para além de tudo que ele estudou nas terapias, na Gestalt, tudo que ele estudou no grito primal, na análise transacional, tudo que ele estudou na PNL, na terapia provocativa, na terapia do abraço, na colocação familiar, no psicodrama de Jacobs Leves Moreno, existe algo que é a lealdade que se dá com a história dos meus ancestrais. E quando ele faz isso, ele encontra o insight sistêmico para compreender a resposta a esta primeira questão. Fazemos isso porque precisamos pertencer. Nascemos deste homem e desta mulher. Este homem e esta mulher, cada qual tem o seu sistema. Cada qual, eu vou mudar aqui, vou trazer a câmera para cá, porque eu combinei com a Vânia, que a gente ia usar, traz os seus emaranhamentos. Então, quando a gente tem dificuldade com o nosso pai, dificuldade com a nossa mãe, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, eu vou colocar aqui por exemplo. A dificuldade com eles, com esse homem, com essa mulher, olha só, eu tenho aqui este homem, e ao lado deste homem eu tenho essa mulher, que disseram sim a mim, a minha vida. E graças a este sim, eu estou aqui. Então, eu existo. Olá, eu faço parte.
eu estou aqui. Entretanto, este homem e esta mulher, respectivamente, vêm de sistemas diferentes. Cada sistema com o seu percurso, com o seu software de memórias. E ele percebe que, embora queiramos ou não, estamos ligados à história dos nossos ancestrais. Pode ter acontecido, inclusive, eventos que não se verbaliza. Ninguém toca no assunto porque é uma página dolorida da nossa história familiar. Entretanto, o que quer que tenha acontecido, que tenha ficado em segredo, o que vai acontecer? Esta memória caminha, e aquilo que nós não olhamos, os nossos descendentes vão olhar. Então, não raro, quando a gente para e se pergunta por que há uma dificuldade, um problema que se repete periodicamente na minha vida. E isso eu percebi que aconteceu na família do meu pai ou na família da minha mãe. E eu quero fazer de tudo para evitar que isso aconteça comigo ou com o meu filho. O Bert Hellinger, por meio da sua percepção do campo, identifica as dinâmicas ocultas que nos ligam ao passado difícil dos nossos ancestrais. Muitas vezes, o nosso pai não pôde ficar. A nossa mãe, ela se une com outro companheiro, e esse companheiro também tem a sua história. Eu sou filha dessa mulher, com alguém que não pôde ficar. Tenho aqui a história comigo, né, dos avós, bisavós, tataravós. Este homem que não pôde ficar pode estar profundamente envolvido no emaranhamento com os destinos difíceis dos seus ancestrais. Quem nos revela isso com clareza e amplia a nossa percepção e nos ensina como olhar para isso de uma forma amorosa, de uma forma que eu possa restituir a paz para ele. Anton John Hellinger, Bert Hellinger. O que nós vamos fazer no nosso curso de 5 módulos, Constelação Familiar, uma vivência necessária, é de uma forma sintética, prática e vivencial. Trabalhar com você. Vai ser um curso onde nós vamos olhar para as suas questões pessoais. Ao se inscrever no nosso curso, você tem a possibilidade de falar sobre as questões difíceis. E em cada módulo, nós vamos olhar, abordando teoricamente a fundamentação, olhando para as dinâmicas invisíveis, fazendo as viagens interiores que todos nós, todas as aulas vamos fazer, e você vai, com certeza, pelas mãos do Bert e destas que vos falam com muito amor, encontrar um caminho, reconectar-se, porque você já é próspero, você já nasceu próspero, o caminho da felicidade, a felicidade dos relacionamentos. Eu relacionando com a minha mãe, com o meu pai, me relaciono com os meus filhos, com o meu companheiro, meu parceiro, com os meus superiores, com os meus subordinados. A vida próspera nos relacionamentos. Como diz a esposa do Bert Hellinger, nós vamos buscar a nossa própria felicidade. A própria felicidade. Sophie Hellinger, que acompanha o Bert há várias décadas e tornou-se sua esposa desde 2003, e tem dado cada vez novas alçadas, aprofundando de forma muito consistente, com insights fantásticos, gente, simplesmente extraordinários. E nós,
a cada momento que temos a oportunidade de participar de um seminário, de uma vivência, saímos de lá muito mais ricas. E é isso que nós queremos compartilhar com vocês. Então, cada um que aqui está, nosso muito obrigada pela sua presença. Nós estamos muito ansiosos por iniciar esse curso. Nós queremos que você venha conosco, inscreva-se, as aulas já estão por começar. Todas nós estamos dando o nosso melhor para desenvolver esse programa de trabalho da melhor maneira possível. Eu espero ter dado, a partir desse petisco, um fragmento, né, daquilo que nós vamos vivenciar de uma forma mais aprofundada e mais ampla a partir da nossa formação, constelação familiar, uma vivência necessária. Se tiverem dúvidas, nós estamos aqui. Betinha, se você complementar, aproveitando que você está com os bonecos, o que é importante a gente perceber que na vida sempre haverá, nós sempre estaremos vinculados. Eu vou decidir como eu vou estar vinculado. Então, posso olhar como um grãozinho de areia em êxtase e, obviamente, trabalho, porque todos nós, faz parte da vida, a gente se distanciar das nossas conexões de hoje e depois o bom é quando a gente consegue retornar para elas já como adultos, já de uma forma mais amorosa, sábia. Então, se eu tenho influência, o que a gente trabalha dentro da constelação, o que a gente observa, é que, às vezes, nós temos influência de até 10 gerações atrás. Então, eu posso olhar para cada um que veio antes e agradecer ao esforço de cada um, sem esperar perfeição. Se eu posso tomar a qualidade de cada um, 10 gerações é muita gente. Agora, eu também posso tomar as dores, eu também posso tomar as doenças, eu também posso tomar os problemas mentais, os desequilíbrios emocionais, eu também posso reclamar das minhas histórias e, na verdade, o que entende é que, bom, 10 gerações é muita história. Então, todo mundo tem muita história. Ninguém começa o da constelação sem ter alguma questão em relação à família. Então, todos nós temos essa oportunidade de descobrir, de ter revelado que o amor está com tudo. Então, que a vida é sempre muito. E se é muito, a gente pode transformar em muito bom. Eu acho que era isso que a gente gostaria de perguntar. E a Rita está lembrando aqui, complementar, e a Rita está lembrando que a gente está aberta a responder as perguntas que vocês tiverem, ou se vocês quiserem compartilhar o que vocês sentiram durante a meditação, nós temos um tempo aqui onde a gente pode estar com vocês. E, olha, também enriquece a participação de vocês, porque também faz parte do movimento troca, é a prosperidade, né? Cada um de vocês aqui, com a sua própria experiência, ajuda a gente a aula, sempre. Tem alguma pergunta, Rita? Não, ainda não, só se eu perdi alguma para cima, mas eu estou verificando agora. Tem agradecimentos a você pela meditação, agradecimentos a Beth. Aqui a Fátima disse, até senti o cheiro de meus pais na meditação, visualização profunda, reverência ao seu sistema. Pergunta. Sim. Penso que sempre quando trazemos esses temas, né, que o tema é instigante e empolgante ao mesmo tempo, quando a gente revisita a nossa história, né, e nos tocamos com ela, e muitas imagens nos vêm à mente, né? Beth já dizia que nós seguimos, a nossa alma segue as imagens, e é uma grande verdade. Então, quando pensamos na nossa família, o que é que vem de imediato?
minhas imagens que nós vivenciamos. E viver essas imagens é viver a nossa emoção. Quando a gente vivencia tudo isso, ficamos, às vezes, envolvidos com as imagens. Mas o que é que te chama a atenção dentro daquilo que foi revelado para você? O que é que você gostaria de entender melhor, ou talvez mais profundamente, isso que talvez você tenha sentido? Então, a gente sabe que sentimento, a gente não se discute, sentimento a gente acolhe, é como emoção. Todas as emoções nós acolhemos, não acreditamos. Mas seria bom que vocês pudessem compartilhar também as imagens que vieram para você. Que bonita essa imagem. Maria, Dos meus pais. Sim. Maria, nós temos 3 perguntas aqui, né? 2 de ordem técnica e uma já mais subjetiva. Quais os temas de cada módulo desse curso e quando começa o curso? As 2 primeiras perguntas. Você quer responder? Quais os temas? Um dos temas é sobre as soluções e problemas do cotidiano, que é o nosso próximo módulo, que vai ser 8, 9 e 10 de novembro. Vai ser com a professora Cristina Laguno. E, em seguida, vamos trabalhar também as relações de relacionamento de casal, o sucesso, vamos trabalhar as relações familiares. Então, todas, eu não me lembro agora exatamente quais são os títulos dos módulos, mas eu acho que a gente está dentro desse contexto, família e o relacionamento pais e filhos, relacionamento também voltado para a adoção, que é um dos temas que a Vânia vai desenvolver, e o tema do casamento. Então, você hoje me mandou, e eu não consegui registrar aqui. Mas, enfim, esse curso vai estar... O tema da saúde também, o tema da saúde. A saúde, sim, a saúde. E a saúde revela desse grande amor que ficou interrompido. Então, a saúde como uma revelação da nossa alma. O que está aí voltado, foi ferido na família, se traduz em termos de doença também. Então, a gente traz um outro contexto em relação à saúde e à doença. Quando começa, Maria? Como uma manifestação da alma. E vamos colocar que é o olhar que nos inaugura quando a gente olha para a nossa vida e para a nossa saúde. Quando começa o curso, Maria? Que eles estão Começa no dia 8 e 9 de outubro até fevereiro. Daqui então, uma semana, né, Maria? De fevereiro. Como? Daqui uma semana. Hoje é 30 de setembro. Sim, daqui uma semana. Então, nós vamos estar colocando brevemente, talvez até domingo, a segunda landing page, onde está lá, vai constar todas as informações possíveis para que vocês possam estar bem seguros em relação ao conteúdo, em relação às datas, em relação aos professores que vão estar ministrando. Maria tem uma pergunta. Eu vou passar para você aqui, temos 2 ainda. Como fazer para não procrastinar nossos projetos? E acredito que a segunda seja uma complementação da primeira pergunta também. Começo alguma coisa com muito entusiasmo e depois decaio. Bom, aqui eu gosto de olhar pessoalmente, porque tem muitas causas para você procrastinar, mas eu vou dar 2. Por exemplo, às vezes você é uma pessoa que você gosta de adrenalina. Adio e deixo tudo para depois, né? Aí como vai acontecer? Eu funciono com pressão? Isso pode ser um motivo. Às vezes eu perco a força. Eu perco a força porque eu estou no movimento em direção à vida, eu estou indo, tenho aquele primeiro impulso, mas algo, e provavelmente pode ser o que a gente chama movimento interrompido em direção à mãe, ou um movimento interrompido em direção ao pai, vem um trauma, uma dor e eu paraliso. Então, eu gosto de olhar, quando eu vou responder assim, eu gosto de olhar a pessoa, né, para saber se qual é a origem desse fluxo de a força, né? O que você quer com isso?
também é uma pergunta que você precisa se responder, né? Se observar, né? Eu perco a força porque me vem uma dor, porque me vem um desânimo, porque eu tenho medo daquele descuido, né? Tem gente que é muito feliz na infelicidade. Não estou feliz, então tá ótimo, né? Eu sou uma eterna vítima. E aí as pessoas falam, não, Vânia, é o caso, está feliz, fica com a consciência pesada porque está feliz. Sim, exatamente. Então, às vezes, eu paraliso o meu processo porque eu não quero ter sucesso no fundo, né? E às vezes não, às vezes vem uma grande dor e essa dor me paralisa. A dor tem origem lá na primeira infância. Então, dentro da constelação familiar, tem dois focos bem grandes, que são os emaranhamentos. E os emaranhamentos são onde eu estou em desordem do sistema, né? Se eu estou envolvido com um destino que não é meu. E o outro são os traumas, né? Que são os traumas já da nossa própria infância, como, por exemplo, o movimento interrompido em direção à mãe, em direção ao pai. O que significa isso? Eu quero ir até a mim, que é a minha fonte de energia vital, né? Eu fui gerado dela e aconteceu alguma coisa e eu não pude ir até ela. E não que a mãe tenha feito alguma coisa, às vezes a mãe ficou doente, ficou no hospital, eu não pude visitar. Então, assim, e aí eu, lá na minha primeira infância, perco essa força, né? E quando a mãe volta a se apresentar, já não é a mesma coisa, porque a criança tem um sofrimento diferente do adulto. Então, por que a gente fica tão preocupado na infância, né? Porque a criança ela não tem a noção do racional. Ela não sabe, não está aqui porque está doente. Se é uma criança muito pequena, não. Ela só acha que a mãe sumiu, que a mãe abandonou, que a mãe rejeitou. Às vezes, eu mesma abandono os meus projetos, né? Eu mesma rejeito a minha vida. Então, nesse caso, eu gosto de olhar cada um, porque é diferente, né? Mas esses são alguns exemplos do porquê que a gente pode procrastinar os movimentos né, da nossa vida, dos nossos projetos. Ótimo, Vânia, muito obrigado. Tem mais uma colocação aqui, posso trazer? Sim. Sim. Da Alba Valéria, minha querida, conhecida. Já li muitos livros de Bert Hellinger e não encontrei a palavra prosperidade. Ele fala felicidade, êxito, plenitude. Estou fazendo uma observação de minha percepção e gostaria de saber se alguma de vocês tiveram essa percepção. Deixo claro que a palavra prosperidade é uma palavra de força para mim. Foi somente uma observação minha. Interessante. Que bonita. Olha, eu vou até olhar, mas eu tenho um livro do Bert Hellinger de meditações onde tem a palavra prosperidade. Pode ter sido alguma questão da tradução. O Hellinger, acho que a Betinha é a melhor pessoa até para responder isso, porque é uma pessoa das leis, né? E ele era um filósofo. Ele tinha uma forma de colocar as palavras e de se expressar muito específica, né? Alguns livros dele são, inclusive, difíceis de você ler porque está o nível da profundidade dele. Os livros da Sophie, que ela escreveu, A Própria Felicidade, eles já são livros mais fáceis, né, de serem compreendidos, porque ela já escreve com esse intuito. Então, a gente passa a responder melhor essa questão da palavra. A própria Sophie tem dois seminários, né? A prosperidade, o sucesso e a prosperidade. Eu participei já de 2 seminários que ela fez. E, assim, é muito forte, porque ela traz também essa relação com a força, a relação com as nossas origens, para onde a gente olha, a lealdade das nossas famílias em relação à abundância, em relação à riqueza, qual é a nossa relação em relação ao dinheiro. Então, o que é que eu sinto atraído, por onde é que eu sinto chamada? Eu estou a favor, o meu ser está a favor da riqueza ou o meu ser está a favor da pobreza?
O que é que existe na minha marca histórica, familiar, para onde é que eu me movo. E isso nós podemos perceber fenomenologicamente. Então, algo atua na nossa vida, algo atua na nossa família, que nos distancia ou que nos aproxima da abundância. E quando ele fala que a pobreza está no espírito, né? Então, vamos adentrar um pouco isso, quando vamos falar, na próxima aula de amanhã, sobre a profissão e o êxito. A prosperidade e o êxito da profissão. Então, vai ser o tema da Paulinha, de amanhã. E depois, no dia 2º, dia 2, vamos estar comigo, o êxito dos relacionamentos conjugais, os relacionamentos de casais. Então, o que acontece que a gente precisa estar olhando para que os nossos relacionamentos de casal também possam prosperar. E o que acontece quando ele não prospera? A Vânia lembrou muito bem, e é uma das observações que faço quando me refiro ou quando vou elencar o que aprendi com Bert Hellinger. Como eu sou da área das letras, e o profissional de letras, né, é um profissional de leitura, quando eu entro em contato com a linguagem dos livros do Bert Hellinger, automaticamente me remete a uma formação ideológica, a sua formação discursiva, no contexto em que ele foi formado em teologia, em pedagogia, nas terapias de grupo, e o seu profundo conhecimento filosófico. Então, por exemplo, quando nós, cientificamente, olhamos por meio das lentes de Rupert Sheldrake sobre os campos mórficos e campos morfológicos, o Bert e o Rupert estiveram em contato um com o outro. Entretanto, na obra do Bert, você não vai encontrar, você vai encontrar campo sábio. A palavra sábio, um adjetivo qualificador do campo, mas que na acepção da palavra é muito mais filosófica do que uma palavra técnica, do âmbito da ciência. Então, o que eu percebo é esse refinamento. Bert vai fazer ciência com prosa poética. Uau! Eu acho isso fantástico. Ao longo do meu percurso, trabalhando, ajudando os alunos a fazerem análise e interpretação de texto, leitura do contexto, observando as personagens atuando nas narrativas, nas tramas, nos enredos, eu vejo Bert quando, na sua formação, com toda a formação ideológica, o seu discurso vai no viés filosófico. Talvez por essa razão, esses unitermos mais ligados à atualidade não estejam ou não apareçam com tanta evidência aqui. Talvez, se a gente ler com mais acuidade, ou se a gente ler através das lentes da Sophie, a Sophie, que é essa empreendedora de primeira hora, através da Sophie, nós encontramos essa postura, que eu acho particularmente admirável. Não sei se respondo a nossa colega Valéria, mas eu espero ter respondido. Obrigada, Beth, obrigada. Queridos, pelo adiantado da hora e respeitando o nosso programa, nós ainda temos 3 perguntas. Eu vou passar, porque foram colocadas no chat, apesar delas trazerem uma especialização na resposta, né? E aí, em seguida, nós vamos para o nosso sorteio. A pergunta da Karina é: minha mãe é doente de Alzheimer, a doença dela desestabilizou demais a família. Tenho brigado muito com a minha irmã, a harmonia parece que foi embora.
como a constelação olha para isso. Se vocês puderem brevemente fazer uma colocação. Uhum. Vânia, o seu microfone, você está tentando falar? Pronto. Uhum. Quando a mãe adoece, a mãe é o núcleo da família, né? É quase que impossível não haver a família não desestabilizar. Mas requer aí uma maturidade, um olhar, se eu estou no meu lugar. Porque o que acontece quando o núcleo da família adoece, fragiliza, né? Muitas vezes é o pai também, mas a mãe move muito todos os irmãos, né? Todos os filhos. Então, pode haver uma disputa, qual é a melhor solução, qual é o melhor encaminhamento médico, né? E isso começa a haver uma desordem dentro da família. Eu diria para você se observar, se ligando com a sua irmã, a partir do seu lugar, ou se você está assumindo o lugar da sua mãe. Né? Eu acho que é muito importante a gente entender que, mesmo quando a mãe adoece, ela continua sendo a mãe. E aí, a partir daí, os irmãos eles vão encontrar um jeito, de forma mais madura, de encontrar uma forma de acolher esse da mãe. A gente não sabe ainda se o Alzheimer é uma doença sistêmica. Algumas doenças são doenças sistêmicas. Né? Eu assisti uma live do Renato Bertrati, que é da medicina sistêmica, ele dizendo que ainda ele não tem certeza se o Alzheimer é uma doença sistêmica. Mas, sim, ela está atuando em toda a família. Né? Então, todo mundo, inclusive, passa até a ter a própria doença. Então, agora, aí precisa ter muito amor. Né? Em qualquer momento de doença, a gente tem que ter mais paciência, tem que ter mais amor, e principalmente, eu diria, para você perceber que você está brigando com a sua irmã porque você está querendo assumir o lugar da sua mãe, ou se ela está querendo assumir o lugar da mãe para tomar a rédea da situação. E aí, só realmente também olhando o caso particular, mas olhe para como sua irmã, que também está perdendo esse contato com a mãe que conhecia. Né? Um momento de muita dor requer muito amor. Tá? É isso que eu posso te dizer. Muito bom. Uhum. Obrigada, Vânia. Ótimo, muito bom. Nós temos uma pergunta aqui, antes de ir para a próxima pergunta de uma questão específica. Qual o livro de Bert trabalha as questões da prosperidade? Então, eu me coloco para responder isso no sentido de que, de uma forma geral, todos os livros de Bert nos conduzem à prosperidade. Quando nós olhamos para a dor, para o sintoma, para a doença, para o amor interrompido, quando nós incluímos os excluídos, quando nós olhamos para a nossa ancestralidade de uma forma amorosa. Mas, especificamente, o livro Êxito na Vida, Êxito na Profissão, ele trabalha isso, e eu descobri, acompanhando esse livro aqui, olhando para a alma das crianças, que ele traz um capítulo dedicado ao sucesso no trabalho, né? Mas todos, de alguma forma, conduzem te afunila para a prosperidade, no sentido, quando você olha toda a sua temática familiar. A próxima pergunta... Você tem histórias de sucesso também, que olha para a sucesso, das histórias de êxito na vida, êxito na profissão. É um livro bem pequeno. É uma trilogia. É uma trilogia. Tem histórias de sucesso, que são as histórias dos negócios, né, dentro das empresas. Então, ele tem uma trilogia relacionada a essa parte. Perfeito. A próxima pergunta é: por que das doenças mentais na família? Sabe responder brevemente? Bom, doenças mentais. Betinha, quer responder? Eu só estou respondendo. Pode responder, Vânia. Pode responder. As doenças mentais é um emaranhamento mais grave, né? Em geral, ocorre o que foi visto. É muito importante que dentro da constelação a gente é aberto para o novo. Então, a gente tem a base de tudo que ele experimentou em todo o mundo, né? Das milhares de constelações que fez. Então, é isso que a gente está respondendo, mas pode ser que no seu sistema a doença mental tenha uma outra origem, tá?
mas é importante falar que ali tem excluídos e se fala bastante, no caso dos psicóticos, dos esquizofrênicos, de assassinatos intrafamiliares. Intrafamiliar seria uma mulher que matou o marido, que matou o outro, não na sua geração. Quando chega nesse ponto, uma doença, às vezes, leva gerações para serem construídas. Então, quando chega nesse ponto de que uma pessoa aparece com a doença mental, é porque algo deveria ter sido visto lá atrás e isso chega nessa geração agora. E dentro das constelações, eu também vou falar isso, tá? Porque assim, é importante que a constelação não se predispõe a curar a doença mental, ela não está contra os psiquiatras, nem remédio, nada disso. A constelação, quando você trabalha a constelação na alma para compreender qual é o elemento que causou, qual é a exclusão, qual foi, se houve um assassinato dentro da família ou não, é para que aquilo não se repita mais. A constelação é para que aquilo que é visto, aquilo que é reconhecido, aquilo que é para o seu lugar, se acalma, se harmoniza. Não se tem a intenção de não é para tomar remédio, pode ser tratado com constelação. Não é isso, tá? É importante isso. Ok. Obrigada, Vânia. Mais uma pergunta aqui, né? Tem mais uma pergunta. Um pequeno parêntese. Num dos seminários em que uma colega, uma aluna, não, era um seminário aberto. Alguém do público foi olhar para essa questão, né, da doença mental, mas, em específico, a demência. E a Sophie, naquela constelação específica, atenção, cada caso é um caso, tá, gente? Não existe uma tabelinha. Se é isso, então é aquilo. Não é. Atenção. Cada família tem o seu histórico, cada família traz, né, herda as memórias sistêmicas. Então, ela diz que é dificuldade de tomar a mãe. Então, a demência, uma das maneiras de se manifestar é que em algum momento lá atrás, uma bisavó não tomou a tataravó, ou uma avó não tomou a bisavó, tá? Então, pode também ter relação com excluir a mãe do coração, tá? Então, Perfeito. uma possibilidade. Sim. Obrigada, Beth. Nós temos ainda 2 perguntas e depois delas nós encerramos para finalmente a gente ir para o sorteio, que a Marie vai conduzir, né? A primeira pergunta que ainda nos falta e como trabalhar o caso do amor interrompido em relação à mãe? Eu peço licença para colocar uma observação a respeito do trabalho do amor interrompido em relação à mãe. A primeira imagem que me veio assim que eu li essa pergunta foi: tenha sua mãe diante de você, você como filho olhando para sua mãe, imagine, tenha ela diante de você e tenha um olhar suave para ela. E permita que uma emoção chegue. Porque só o corpo pode retornar para a mãe. A cabeça, a ideia, aquilo que é certo, errado, aquilo que deveria ter acontecido ou não na relação com a mãe, isso não nos traz, não nos reconduz de volta à mãe. Agora, se eu simplesmente olho, um simples exercício, aqui e agora, tenho minha mãe diante de mim, e tenho um olhar leve para ela, se você usa óculos, você tira os óculos, né? E tem a sua mãe diante de você, um olhar leve, que é aquele olhar quase de peixe morto, né? Uma pessoa embriagada, às vezes, mas embriagada de amor. Porque o amor interrompido significa que o filho não pôde cumprir o seu direito de retornar à mãe. Então, é isso. Eu pensei também em fazer uma meditação em relação a isso, né? Quando faço trabalho de casais, com os casais, geralmente as questões dos casais estão relacionadas às suas respectivas famílias de origem. E se aí tem algum problema, está relacionado a essa falta, a esse amor interrompido. Porque a gente não imagina que nós temos amor interrompido. A nossa vida, gente, são feitas de muitos e com muitos traumas.
Então, para isso, a gente precisa estar olhando cada trauma, os traumas primários, aqueles traumas que aconteceu no início da vida, que a gente sentiu aquele medo de perder a nossa mãe. E aí, na alma, é como se a gente negasse negasse essa dor. Então, ir para a mãe é ficar nesse lugar um pouco congelado. Então, fazer esse movimento que a Paulinha acabou de fazer, né? Com esse olho quase fechando e esse amor vindo até o seu olhar em direção à sua mãe, isso é altamente benéfico, porque uma parte nossa ficou congelado e interrompido. E isso dificulta todas as áreas das nossas vidas. Nós não fazemos ideia de como isso é forte e isso é verdadeiro. Que quando a gente está numa dificuldade, seja num relacionamento qualquer, inclusive nas empresas, nos relacionamentos com amigos, com a própria família, ou para a vida, ou para a potência da vida, se a gente tem dificuldade, nós vamos ver que aí também tem um movimento interrompido. Por incrível que pareça, né? Perfeito. Então, uma última colocação da Neucineia, e nós vamos imediatamente, né, à finalização. E, Marie, depois eu gostaria que você comentasse como que nós podemos, como que as pessoas interessadas podem acessar para fazer a inscrição, as primeiras pessoas que já quiserem fazer a inscrição no nosso curso regular, né? Então, a Neucineia fala, será que não precisamos nos lembrar que prosperidade vai além do dinheiro? Né? Em nenhum momento nós falamos do dinheiro, na verdade, né? Percebem? Né? É fluxo, né? É fluxo de vida. É tudo que a gente consegue estar na vida em paz, feliz, na alegria. E existe prosperidade maior do que você ter uma vida plena. E a vida plena não é cheia do dinheiro. O dinheiro é o meio circulante para conseguir algumas coisas. Um meio. Mas até para conseguir este meio, é preciso que você se abra à prosperidade. Isso vem antes, né? Vem antes. A prosperidade vem com os pais, com aquilo que a gente não nega das nossas origens, não se envergonha das nossas origens. E a gente pode abrir um canal e não excluindo o que geralmente, porque nós somos seres excludentes. Perfeito. É isso. Marie, agora, por favor, a finalização e o sorteio da lista. A Martinha já colocou a lista aqui no chat. Sim. Ok? Todos já estão colocando seus nomes completos na lista. Então, todas as aulas, nós vamos fazer um sorteio. Mas isso é segredo, só para o final do sorteio que nós vamos falar. Tá bom? Mas vai ser sorteio muito, muito bons. Eu gostaria de falar o seguinte, que ao final da terceira aula, no dia 2, nós vamos trazer para vocês o link para fazer as inscrições para esse curso. Então... Marie, esse sorteio não se realiza hoje, então é isso? Me desculpe, não, ele vai ser realizado hoje. Cada aula, nós vamos realizar um sorteio. Eu estou falando assim, o link para a inscrição do curso apenas no dia 2. Perfeito. Martinha, você pode aqui colaborar com a Marie? Oi. Sim, Martinha, você que está aí com os nomes, os números e todos. Sim, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou colocar aqui. Conseguem ver? Sim. Sim? Ok. Sim. Então, hoje teremos um sorteado. Sim. Eu já encaminhei no chat a lista dos inscritos que colocaram os nomes no chat durante
a aula, tá bom? Então, já enviei essa lista, todo mundo já viu e tá ok. Então, vamos lá. Nossa, 43. Vamos lá ver. Ok. Só um momentinho. Que 43 não temos. Temos na sala mais de... Deixa eu ver. Alterar, Aqui voltar. 54 agora, né? Agora temos 54. 54, porém, eu coloquei temos. na lista até 41. Só 41 pessoas colocaram os nomes. Então, Ok. vamos lá. Vamos Novo novamente. Isso, perfeito. Pronto. Ok. Vamos lá. 1, Vamos. 2 e vai. 24. Opa! Maria de Fátima Guimarães Dutra. Opa, parabéns, Maria de Fátima. Então, Ela você está? ainda... Ela está aí? Sou eu. Obrigada, gente. Ah, sim, você Fiquei muito acabou feliz. de receber agora uma mentoria. Ah, Você obrigada. pode escolher essa mentoria com a Vânia, pode Sim. escolher a mentoria com a Betinha. Escolhi agora? Não, você pode Não. colocar depois no grupo do WhatsApp. Ah, tá certo. Ok? Tá certo. Sinta no seu Você está coração. no grupo? Você está no grupo do WhatsApp? Sim, estou. Sim, Ok. sim. Perfeito, então, Sim. parabéns. Ok, então, Obrigada. parabéns. Gente, então, nós nos despedimos aqui, agradecemos a presença de cada um, que vocês possam utilizar o grupo do WhatsApp para colocar outras perguntas, que temos a honra e a satisfação de respondê-las na próxima aula e na próxima também. Vamos fazer uma grande roda de crescimento, não só de interações, né, do conteúdo, mas principalmente de crescimento, como diz a Vânia, para dentro, que é esse o nosso grande objetivo, é que possamos dar esse grande passo para a mudança e, de fato, nos incorporar à filosofia heideggeriana, que, de fato, fala da vida, daquilo que precisa ser visto e reconhecido para sermos concluídos. Então, agradeço a querida Vânia pela explanação que ela trouxe, a Betinha, tão lindamente, já gostei muito como ela colocou os bonecos, isso é muito... O ilustrativo é bom, que a gente carrega a imagem, né? A parceria com a minha querida Paulinha e o apoio indiscutivelmente fundamental da Martinha. Gente, muito obrigado e até amanhã, às 18 horas. Um grande abraço. Boa noite. Obrigada. Boa noite.